Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 40. Salmo 40. Queria conversar com vocês nessa manhã sobre a certeza que podemos ter e a confiança que podemos ter em Deus em dias difíceis, em dias dolorosos, em dias tumultuados. Eu sei, meus irmãos, e eu tenho plena certeza, total convicção, que uma vida com Cristo não é uma vida na sombra e na água fresca. Uma vida com Cristo é uma vida turbulenta, é uma vida de dificuldades, é uma vida de perseguições, de lutas, de sofrimentos. É uma vida que nem sempre você vai estar rindo, nem sempre você vai estar 100% contente, mas eu tenho certeza que você é um bem-aventurado acima de todas estas coisas. O Salmo 40 é um pedido desesperador de Davi, para que Deus pudesse atender a sua causa. Davi, no Salmo 40, segundo alguns estudiosos, está fugindo de Saul, fugindo de seu perseguidor, de um dos maiores inimigos de Davi de todos os tempos, o rei Saul. Só que você vai perceber comigo que o Salmo 40 tem 17 versículos. O Salmo 40 é uma oração. A oração de Davi, enquanto ele estava fugindo de Saul, fugindo de seu perseguidor. Só que Davi, nesta oração, dividida para nós aqui em versículos, só vai pedir a Deus que o livre de Saul a partir do versículo 11. Então Davi está em uma difícil situação, Davi está com a sua vida em prêmio, com a sua cabeça em xeque, desesperado por causa dessa perseguição, e Davi começa a orar. Só que você vai perceber comigo que ele só vai pedir para Deus livrar ele da situação difícil na metade da oração. Do versículo 1 ao versículo 10, é Davi olhando para trás e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. E isso já é um ensinamento para nós. Quando nós estamos em momento de dificuldade, em momento de desespero, a tendência é sairmos atropelando a oração. A tendência é sair pedindo a Deus que o livre, ou te livre, ou me livre, ou nos livre daquela situação, naquele exato momento. Só que, meus irmãos, se nós fizermos esse exercício nas nossas orações, você pode ter certeza que essa oração será mais eficaz. Se você está passando por um momento difícil, luta, dor, complicação, antes de clamar a Deus por aquele momento, porque é algo legítimo, olhe para trás e agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. É exatamente isso que Davi vai fazer no Salmo 40. Perseguido, em luta, em dificuldade, mas antes de clamar por aquilo, ele olha para trás e começa a oração agradecendo. Olha o versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi está dizendo, eu já passei por dificuldades, eu já passei por lutas, eu já passei por problemas, e o segredo que eu tive na minha vida foi esperar no Senhor. Só que não esperar de qualquer jeito, não esperar de qualquer forma. Davi está dizendo que esperou confiantemente no Senhor. Meus irmãos, esperar e confiar na Escritura Sagrada são sinônimos. Você não pode esperar em Deus duvidando de Deus. Você não pode esperar em Deus questionando a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Isso não é esperar, porque esperar não é apenas, na Bíblia, aguardar algo acontecer. Esperar na Escritura é descansar. Descansar. Davi está dizendo, eu já passei por luta, eu já passei por problema, eu já passei por dores na minha vida. O que você fez, Davi, quando você passou por situações assim? Eu esperei. Eu esperei confiantemente no Senhor. Irmãos, você não consegue lutar as suas lutas sozinho. Você não consegue batalhar as suas batalhas sozinho. Você não é capaz disso. O que você tem que fazer? Esperar, descansar. Deus está dizendo para você aqui nessa manhã, você não dá conta. Você não suporta. E neste momento Ele está dizendo para você, eu tenho uma arma para você usar. Qual? A confiança. O descanso.
Irmãos, parece contraditório, parece paradoxal. Você precisa agir porque o desespero bateu na porta. Não, você precisa descansar e esperar porque o desespero bateu na porta. Davi está dizendo, quando o desespero bateu na minha porta, lá no passado, nós sabemos que Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Um guerreiro, um homem de lutas, um homem de guerras. E este homem de guerra disse, no momento da sua dificuldade, eu já passei por isso. E o segredo foi esperar de forma confiante no Senhor. Davi, o que você ganhou com isso? O texto responde, e ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro. A solução de Davi nos é apresentada na sequência do versículo 1. Ele esperou. Quando ele esperou, o que aconteceu? O Senhor se inclinou para ele. O Salmo 34, versículo 15, diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos para ouvir o seu clamor. Salmo capítulo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua casa. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o Salmo 42 e o Salmo 43, tem 3 versículos ali repetidos, e o texto é, porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a Ele, meu Deus, o meu auxílio, todo o meu louvor. Davi está dizendo, eu entendi o que fazer no momento de adversidade. Saul está atrás de mim. Saul está no meu cangote. Saul quer a minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou esperar confiantemente no Senhor. Porque isso já aconteceu. E quando você fez isso, Davi, o que você teve de resultado? Ele se inclinou para mim e me ouviu. E a sequência é, tirou-me de um poço de perdição. De um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi agora está mostrando para nós a segunda experiência que ele teve com Deus, quando ele esperou confiantemente. Qual que foi a primeira? Ele viu, ele contemplou, ele entendeu que Deus estava inclinando para ele os seus ouvidos e os seus olhos. Agora o segundo resultado, a segunda experiência é Davi percebendo que Deus tirou os pés dele de uma lama, de um lugar inseguro, de um lugar que não dá para pisar direito, e colocou ele aonde? Diante de uma rocha. Eu pergunto para você, quem é a sua rocha? Jesus Cristo de Nazaré. Quem é a pedra de esquina que os construtores de Israel rejeitaram? Jesus Cristo. Eu pergunto para você, qual é a rocha pela qual a igreja está firmada e fundamentada? Jesus Cristo de Nazaré. Quando você espera confiantemente no Senhor, Deus tira a sua vida das dúvidas e das incertezas de uma lama e te coloca firmado, colocado os teus pés sobre uma rocha. Meu irmão, presta atenção, na rocha o vento pode balançar, pode bater a tempestade, o vento pode vir com toda a força, mas se a sua casa está firmada sobre a rocha, ela permanece. Ela permanece. E sobre a areia, e sobre a lama, ela cai. Você já ouviu a expressão castelo de areia? É exatamente o que muitos querem fazer de suas vidas. Castelos de areia. Parece bonito, e na verdade é bonito. Parece suntuoso, e na verdade é. Só que não é seguro. Não é seguro. Cai por qualquer tempestade. Mas Davi está dizendo, a minha vida já foi numa lama. A minha vida já foi fundamentada em uma lama. O que você fez, Davi? Eu esperei no Senhor. O que Ele fez por você? Tirou a minha vida da lama e colocou sobre a rocha. Tem mais alguma coisa que Deus fez para você, Davi, quando você esperou confiantemente no Senhor? Tem. O quê? Lê o versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Relembrando, Davi aqui está perseguido. Davi aqui está prestes a morrer. Davi aqui está com seus dias contados. No versículo 11 ele vai começar a pedir a Deus para o livrar desse momento. Mas antes ele olha para trás e diz, eu já passei por dificuldades. Eu esperei no Senhor. Ele se inclinou para mim,
Ele me tirou da lama, me colocou na rocha e agora me deu um cântico novo. Essa expressão cântico novo era a ideia de um guerreiro que volta vencedor de uma batalha, cantando hinos de vitória. O que Davi está dizendo para nós aqui nesse momento é: eu já esperei no Senhor, eu passei pela batalha, eu venci a batalha e Deus colocou nos meus lábios um novo cântico, um cântico de louvor, um cântico de vitória, um cântico de agradecimento a Deus. Essa mensagem está completamente baseada no livro dos Salmos. E eu quero citar mais um, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então se ouviu dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu não sei se você já passou por uma situação tão difícil, que a única coisa que você tinha era um cântico. Eu não sei se você já agradeceu a Deus por uma vitória, e a primeira coisa que veio na sua cabeça, na sua mente, foi uma canção. Meus irmãos, deixa eu te falar, a música, o louvor, a canção, envolve a nossa vida nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Tem uma canção que diz assim, ó, você está chorando? Então louve. Está sofrendo? Louve. Está passando por dificuldade? Louve. O seu louvor faz o quê? Ele invade os céus. E quando você louva, o que acontece? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Então erga as suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. O que Davi está dizendo aqui é: eu passei pela vitória. E quando eu passei pela vitória, a minha boca automaticamente começou a louvar. Já disse aqui 1 milhão de vezes. O que é louvor? Elogio. É dar a Deus o que é devido. Nós elogiamos por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Davi está dizendo: o Senhor guardou, o Senhor protegeu, o Senhor se inclinou para mim, então eu vou louvá-lo pelas suas grandezas e pelas suas maravilhas. Mais um salmo para nós nessa manhã, o Salmo 116. O salmista diz: amo ao Senhor, e depois ele diz: que darei eu a Deus pelos benefícios que Ele tem me feito. Irmão, para de reclamar um pouquinho, para de olhar para essa situação de agora e olha para trás. Olha para trás. O que Deus já fez na sua vida? Olha para trás. Do que Deus já te livrou? Olha para trás. Ele te deu o que comer, Ele te deu o que beber, Ele te deu o que vestir e, principalmente, Ele te deu a salvação. Ele transformou o seu coração. Ele te regenerou. E hoje Ele te usa para a glória dEle. E, irmãos, se formos olhar para trás, nós temos muitos motivos para agradecer. E se temos motivos para agradecer, temos motivo para cantar. Temos motivo para louvar. Esse momento que estamos aqui antes da palavra, não é para completar a hora até chegar o momento da pregação. É para você agradecer a Deus. É para você engrandecer a Deus. É para você entronizar Deus. É para você reconhecer que Ele está no trono cuidando da sua vida. Davi disse: eu tenho um novo cântico, porque Deus olhou para mim. A continuação do versículo 3. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mais um resultado da espera confiante de Davi. A primeira, Deus inclinou para ele. A segunda, Deus tirou ele da lama. A terceira, Deus tirou ele, colocou ele na rocha. A quarta, Deus deu a ele um novo cântico. A quinta, Deus fez da vida de Davi um testemunho. As pessoas olhavam para Davi e diziam: esse homem só pode estar com Deus mesmo. Lembra do Salmo 126 que eu já citei? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Irmãos, quem está ao nosso redor sabe o Deus que a gente serve. Mesmo que eles não sirvam ao nosso Deus, mas eles sabem que tem coisa diferente na sua vida. Tem algo diferente na sua vida. Você não pode ser tão amado assim, tão guardado assim, tão cuidado assim, pelo cosmos, por uma força, por uma energia. Não, irmãos. O Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo é Deus. E Ele habita em nós. O Deus em nós. A Bíblia também diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Por que você pode ter esperança da glória? Porque Deus habita em você. E todos percebem isso, irmão. Não tem como, irmão. Não existe aqui cristão 007. Não existe isso. Não existe aqui cristão que ninguém sabe que é cristão. Se ninguém sabe que você é cristão, você não é cristão. Se ninguém sabe que você teve uma vida transformada, é porque a sua vida não foi transformada. Agora, se você é um cristão genuíno e verdadeiro, irmão, todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque Deus te fez uma coisa, ou melhor, duas coisas: sal da terra e luz do mundo. Não tem como. Davi está dizendo: a minha vida se transformou em um testemunho.
encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. É um Eustáquio antes de Cristo e outro Eustáquio. Antes e depois de Cristo, sua vida. É um Rodrigo antes de Cristo, um Rodrigo depois de Cristo. Deus faz da nossa vida testemunhos, cartas vivas. Testemunho salva alguém? Claro que não. O que salva uma pessoa é a pregação do Evangelho. Mas o testemunho modifica ambientes. O testemunho faz pessoas ficarem interessadas. O testemunho, irmão, acompanha a vida de um salvo. Versículo 4. Mais um segredo. Tem gente aqui que gosta de chaves, né? Libera uma chave aí, pastor. Olha a chave boa para você aqui, ó. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. É salmo, essa pregação é salmo. E o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abala, firme para sempre. Alguém sabe a continuação? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Sabe o que significa bem-aventurado? Mais do que feliz, realizado, completo. Mais do que feliz é aquele que coloca a sua confiança no Deus que a gente serve, no Deus que você serve. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Você vê aqui nessa manhã, você tem duas opções. Ou você coloca a sua confiança em você, e nos arrogantes, nos soberbos desta vida, ou você se esconde debaixo das asas do Senhor Jesus. Ou você é arrogante e acha que consegue viver sozinho, resolver sozinho, ou você é arrogante e acha que os ímpios conseguem te ajudar, ou você se humilha, se quebranta e vai até o Senhor e diz, só o Senhor pode me ajudar. Existe uma mentira por aí. Tem gente que diz aos evangélicos, quem frequenta a igreja, acha que é melhor e superior ao outro. Isso é uma mentira. Porque quem está lá fora não procurando Jesus, esse é o arrogante, esse é o soberbo. Esse bate no peito e diz, eu consigo viver a minha vida sem Jesus. E a gente? A gente não. É o humilde, é o quebrantado, é o que reconhece que não consegue viver nesse mundo caótico, se não for em Jesus, por causa de Jesus, por meio de Jesus. É por isso que você está aqui essa manhã. É por isso que os nossos irmãos viram aqui à noite. É por isso que nós estamos aqui no estudo bíblico. É por isso que cada um de vocês está em um GC, ou deveria estar, porque nós sabemos que não conseguimos sozinhos. E Davi está dizendo, mais do que feliz, é o homem que coloca a sua confiança em Deus, que não se abala, que não se compromete, não compromete a sua fé diante das situações difíceis, porque eles não estão pendendo para os arrogantes, para os soberbos, e achando que podem viver uma vida sozinho, não. Eles são completamente dependentes do Senhor. A bem-aventurança do Sermão do Monte, a primeira, bem-aventurado os pobres de espírito, ou humildes de espírito, os dependentes, os quebrantados, aqueles que sabem que precisam de Deus para tudo. Eu já disse aqui, a sua confiança tem que estar no Senhor, porque você não precisa do Senhor somente para ser salvo. Você precisa do Senhor totalmente para ser salvo. Mas você não precisa do Senhor só para ser salvo. Você precisa do Senhor para comer. Você precisa do Senhor para beber. Você precisa do Senhor para trabalhar. Você precisa do Senhor para vir aqui. Se Deus não quisesse, irmão, alguém não teria semeado lá na fazenda para nascer arroz. Se Deus não quisesse, Ele não teria colocado inteligência nos homens da fazenda para cultivarem o arroz. Se Deus não quisesse, Ele não teria dado saúde ao caminhoneiro para buscar o arroz lá na fazenda. Se Deus não quisesse, Ele não teria dado inteligência para o dono do supermercado, colocar esse arroz lá no supermercado para você ir lá comprar. Se Deus não quisesse, Ele não teria dado inteligência para alguém construir um fogão, para você comprar esse fogão, para chegar na sua casa e cozinhar. Se Deus não quisesse, Ele não teria dado força na sua perna para ir lá no supermercado comprar. Ele não teria dado força na sua mão para pegar um garfo, colocar um prato de arroz na sua frente e comer. Você precisa de Deus para tudo. Para tudo. E Davi está dizendo, mais do que feliz é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Versículo 5, uma realidade e uma impossibilidade, vamos entender. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo duas coisas. A primeira, eu tenho muita coisa que eu sei para te agradecer. Se Davi olhasse para trás do povo dele, para o povo dele, Davi poderia falar assim, Deus chamou um homem, separou este homem, para fazer deste homem uma nação separada.
Eu tenho que agradecer por isso. Deus protegeu os patriarcas. Eu posso agradecer por isso. Deus fez com que José fosse governador do Egito, para que o povo de Israel não passasse fome em Canaã. Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito. Deus cuidou durante 40 anos do povo no deserto. Deus deu maná, Deus deu água saindo da rocha, Deus colocou coluna de nuvem, coluna de fogo, Deus protegeu as roupas dos israelitas, Deus deu vitória a Josué no início da caminhada, entrando na terra prometida. Deus levantou grandes juízes e homens dele nessa terra para cuidar do seu povo. Tem muita coisa que Deus fez que eu sei, mas ele continua dizendo, mas tem muita coisa que Deus fez que eu não sei. Você sabe os livramentos que Deus te deu, você não sabe todos. Você sabe as bênçãos que Deus te deu, você não sabe todas. Davi está dizendo, tem muita coisa que eu posso te agradecer, mas se eu quiser anunciar todas, eu não consigo. Não se pode contar, é mais do que eu sei. Irmão, você chegou aqui, você sabe que você pegou seu carro, seu ônibus, sua moto, fez do jeito que você veio e chegou até aqui, mas você não sabe todos os livramentos até você chegar aqui. Você não sabe tudo que Deus trabalhou e operou nesse universo para que você pudesse ter uma boa noite de sono. Você não sabe como que Deus sustentou este mundo para que você chegasse até aqui 30, 20, 40, 50, 60 anos. Você não sabe tudo que Deus fez sobre você. Algumas coisas você sabe, mas tudo você não sabe. Imagina se você for começar a colocar agora um checklist de tudo que Deus fez da sua vida. Irmão, você vai reclamar bem menos. Você vai murmurar bem menos. Você vai questionar a Deus bem menos, porque você vai agradecer muito mais por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. Versículos 6, 7 e 8 parece contraditório. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Será que Davi já leu Levítico? Será que Davi já leu Números, Deuteronômio, Gênesis? É claro que já. Perceba comigo, irmãos. Davi está dizendo no versículo 6 que Deus não quer sacrifício. Só que lá em Levítico é o livro do sacrifício. É o livro do culto a Deus. Da ordem para como se cultuar no Antigo Testamento. Levítico está lá. Ofertas pacíficas, oferta de manjares, holocausto. Está lá tudo. O que Davi está dizendo aqui é a mesma coisa que ele disse no Salmo 51. O que Davi está dizendo é, Deus não quer um sacrifício vazio. Deus não quer um ritual. No versículo 6, Davi sabe, Deus não quer um ritual vazio. No versículo 7 ele diz, no teu rolo, no seu livro, nos seus mandamentos, tem coisas a meu respeito. E tem mesmo. A Bíblia mostra para nós como um rei deveria se portar. E Davi, prestes a ser um rei, e sendo um rei, sabia como a lei de Deus queria que um rei andasse. Aí no versículo 8 ele diz, já que o Senhor não quer ritual vazio, já que o Senhor colocou regras para um rei, no versículo 8 eu te ofereço a minha obediência, o meu amor, a minha reverência. Versículo 6, ritual vazio não. Versículo 7, tem regra na Bíblia para um rei. Versículo 8, Davi entrega o coração para Deus e diz, todo o meu coração em obediência e em verdadeiro temor, eu me entrego. Eu te entrego. Perceba, irmão, você acha que Deus quer que você venha aqui no domingo bater ponto? Você acha que Deus quer que você venha aqui só para ficar bem com todo mundo? É claro que não. Deus quer que você venha aqui com o coração rendido, prostrado, quebrantado. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Como é que era o coração de Davi? Já falei isso aqui 1000 vezes. Estou repetindo as mensagens, vou ter que preparar novas mensagens. Não é isso? Já falei aqui 1000 vezes. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mais um salmo, Salmo 131. Entenderam, meus irmãos, como era o coração de Davi? Um coração livre de soberba. Um coração livre de vaidade. Um coração livre de antropocentrismo. Ele não tinha ele como alvo, ele tinha Deus.
Deixa o ritual para lá. Obedece à lei de Deus e oferece obediência. Foi isso que Davi fez no passado da sua vida. Aqui ele estava passando por uma dificuldade, mas ele está olhando para trás e está percebendo tudo aquilo que ele já tinha feito para Deus. Agora olha o versículo 9 e o versículo 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. O que Davi está dizendo aqui, meu irmão? Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo que mesmo no momento de dificuldade, que mesmo num passado angustioso, ele não parou de fazer a obra. Proclamei as boas novas de justiça na congregação. Eu não ocultei no coração a tua justiça, proclamei, preguei sobre a tua fidelidade e a tua salvação. Mas Davi, você não estava em luto? Estava em luto. Mas não estava em dificuldade? Estava em dificuldade. Mas não estava em problema? Estava em problema. Mas o que isso impede de fazer a obra? Nós é que somos impedidos de fazer a obra por qualquer coisa. Qualquer coisa a gente para de fazer a obra. Dor de cabeça. Não vou na igreja não. Tem evangelismo. Mas hoje eu acordei desanimado. Acho que eu não vou fazer a obra não. Você acorda desanimado, vai trabalhar. Você acorda com dor de cabeça, vai trabalhar. Você acorda cansado, vai lá para o seu serviço, porque lá você recebe isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Se você faz só por isso aqui é seu Deus. Deus é mamão na sua vida. Agora, quando você não olha as dificuldades, quando você não olha os problemas, quando você não olha as dores e vai fazer a obra, aí você compreendeu. Aí você entendeu. Isaías foi chamado por Deus. A quem enviaremos? A quem há de ir por nós? Isaías levantou a mão sem saber do que se tratava. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É. Então você vai pregar para um povo que tem olho, mas não enxerga. Vai pregar para um povo que tem ouvido, mas não ouve. Deus virou para Isaías e falou assim, Isaías, você vai, não vai? Vou, mas ninguém vai te ouvir. Você não será bem sucedido como os falsos profetas. E Jeremias, tinha escolha também? Antes de você nascer, eu te conheci. E no ventre da tua mãe eu te separei como profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Isso é lindo. Mas eu queria que todos aqui lessem Jeremias, capítulo 16. Porque no versículo 1 e 2 tem uma ordem para Jeremias lá. Sabe qual que é? Você não suporta isso aqui, você não aguenta isso aqui. Não. Jeremias disse assim, ó. Deus disse para Jeremias assim, ó. Não toma mulher para você não vai casar. Você não vai casar. Você vai trabalhar só para mim. Tem gente aqui que o sonho é casar. E se Deus falar assim, você não vai casar? Você continua, não, Senhor, de jeito aí eu não quero. De jeito aí não é para mim não, é muito sacrifício. Imagina se Paulo ouvisse de Deus assim, Paulo, você vai ser um pregador aos gentios, e aí você decide se você quer ou não sofrer pelo meu nome. Foi isso que Deus disse para Paulo? Deus disse através de Ananias para Paulo, você vai sofrer pelo meu nome. Sofrer pelo meu nome. E as dificuldades de Davi não fizeram Davi parar. As de Paulo também não. Esquecido em Tarso, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, foi preso em Cesareia, passou por um naufrágio, foi picado por uma cobra, preso 2 vezes em Roma e no final da vida, ele diz assim, olha, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. As dificuldades não pararam Jeremias, não pararam Isaías, não pararam Ezequiel, não pararam Daniel, cova dos leões. Alguém aqui já ficou preso uma noite inteira na cova dos leões? Não pararam o apóstolo Paulo, e também não pararam Davi. Irmão, sabe quem que te para? Deus. Só Deus. Dificuldade não pode parar, não. Satanás pode te parar, irmão? É claro que não. Os seus pensamentos, as suas dúvidas podem te parar? É claro que não. Se você foi comissionado por Deus, irmão, você só para num lugar. Onde? Lá no céu. Lá no céu. Aí você para de fazer a obra terrena. Porque na eternidade nós iremos servir ao Senhor. Apocalipse 22. E os seus servos o servirão. Você foi chamado para ser servo. Você não pode parar. Davi está dizendo, na dificuldade eu proclamei. Na dificuldade eu preguei. Irmãos, as melhores pregações, os melhores sermões, as melhores canções foram inspiradas e escritas com base em muito choro, em muita lágrima. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Irmão, presta atenção, irmão, está difícil, está doloroso, está doendo, é para continuar. Sabe qual que é o combustível do ministério? A dor, a dificuldade, a perseguição, a luta. Quanto mais me tentam parar, mais você continua. Quanto mais acho que é o fim, mais você continua. É assim a vida do servo. É assim a vida do trabalhador. E Davi está dizendo, eu proclamei, eu não desisti, eu não parei, eu continuei. Agora, irmãos, a partir do versículo 11, é que Davi volta a sua atenção para o que ele está vivendo, para o que ele está passando. E ele diz, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Ô, meu irmão, eu sei que a vida é difícil. Eu sei que tem luta atrás de luta. Batalha atrás de batalha. Só que a Bíblia diz que você tem que ficar feliz quando você passar por muitas provações. Tiago disse isso para nós no capítulo 1. Tenha, por motivo de muita alegria, o passardes por muitas provações. Porque as provações fazem o quê? Que você torne um crente maduro. Paulo, a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. E Davi agora, no momento difícil, está dizendo, Senhor, não esquece de mim não. Lembra, Senhor, de mim. Não retenhas de mim as tuas misericórdias. Senhor, eu estou passando por luta. Eu estou passando por dificuldade. Perceba comigo, irmãos, o coração de Davi, primeiramente, era agradecer a Deus por quem ele era. E por tudo que ele tinha feito. Mas a petição faz parte da oração. Não há nada de errado em dobrar o seu joelho diante de Deus e pedir a Ele por livramento, por cura, por transformação, por mudança. Não há nada de errado pedir a Deus que solucione as questões da sua vida do hoje, do presente, não há nada de errado. O seu coração não pode estar preso na solução ou não solução, mas você pode pedir. Pede, porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, a porta se abre. Isaías 62 tem um dos textos mais lindos da Bíblia. Deus iria mandar a Síria para o reino do norte e a Babilônia para o reino do sul. Só que Deus mandou Israel não dar descanso aos céus, até ver a cidade de Jerusalém reestabelecida. Só foi reestabelecida no ano 445 a.C. com Neemias. Ao tempo. Isaías é 700 anos antes de Cristo. Neemias 445 anos antes de Cristo. Quase 300 anos aí de Israel não dando descanso aos céus, até que Jerusalém fosse reestabelecida. Quanto tempo você está orando pela sua família? Quanto tempo você está orando para Deus te livrar do que você está vivendo agora? Quanto tempo você está orando? Mais de 10 anos? Mais de 20 anos? Mais de 30 anos? Israel orou 300 anos. 300 anos. Não desista. Não pare. Não pare. Só que no versículo 12 também, Davi não se faz de vítima, não. No 14 e no 15, Davi vai mostrar para Deus os seus inimigos. Olha lá, o 14 e o 15. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexames, os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. No 14 e no 15, Davi está dizendo, eu tenho inimigo lá fora. Tem gente lá fora querendo o meu mal. Senhor, seja o juiz entre mim e entre eles. Resolva essa situação entre Davi e os inimigos. Resolva. Mas não era só esse o inimigo de Davi. Sabe quem que era o maior inimigo de Davi? Davi. Olha o versículo 12. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E o coração me desfalece. Davi tinha inimigo do lado de fora. Mas Davi tinha um inimigo indomável do lado de dentro. Davi está dizendo, eu sei os meus males. Eu sei os meus pecados. Ah, irmão, como é fácil passar por uma dificuldade e culpar o outro. Como é fácil passar por uma dificuldade e culpar o irmão do lado. Como é fácil fazer isso? Como é fácil culpar sua mãe pelo jeito que você é. Como é fácil culpar o seu pai pelo jeito que você é. Como é fácil culpar os seus filhos pelo jeito que você é. Como é fácil. Mas Davi está dizendo, opa, não. Eu sei os meus males. Eu sei o que eu faço de errado. Saul está perseguindo. Irmãos, os filisteus perseguiram Saul, Davi. Golias perseguiu Davi. Saul perseguiu Davi. Tem uma história muito louca na Bíblia. Que Davi tem que pedir ajuda para os filisteus. Para fugir de Saul.
lá em Ziclag. Você já leu essa história, eu acho que é 1 Samuel capítulo 30. De tanto que Davi era perseguido. Só que Davi está dizendo, os meus maiores inimigos não são de fora, são de dentro. Eu sei o que eu faço de errado. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Lembra de Jacó? Para Isaac, Jacó disse que era Esaú. E para Deus? Para Deus ele disse que era Jacó. Não tinha jeito, não tem como esconder de Deus os seus males, os seus pecados, quem é você. Não tem como. Davi está dizendo, eu sofro pelos inimigos, sofro, mas eu sofro por causa de mim também. Tem muita coisa que você está passando hoje, irmão, porque você plantou. Tem muita coisa errada na sua vida que hoje veio à tona. Tem muita coisa que você escondeu, mas veio à luz e você está sofrendo. É por isso. Ou você sofre pelos seus inimigos. Davi aqui, num período de guerra, está dizendo isso, né? Porque hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas Davi, num período de guerra, um guerreiro, está dizendo, eu sofro pelos meus inimigos, mas eu sofro também por causa de mim. E no versículo 13, Davi mostra o tamanho do seu desespero. Praze-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Davi está dizendo, Senhor, eu queria que o Senhor agisse na minha vida para ontem. Para ontem. Parece muitos de nós, ou todos nós. A gente sempre coloca as nossas dificuldades como prioridade. Senhor, a minha causa é prioridade. Senhor, a minha situação é prioridade. Resolva urgente, Senhor. Resolva agora, Senhor. Mas, meus irmãos, nós somos temporais. Para nós tem passado, presente, futuro. E para Deus? Para Deus não. Deus não atrasa. Deus sabe a hora certa de agir. Se você está passando pela situação que você está passando até agora, é porque Deus sabe que você suporta. É porque Deus te deu força. Se você não suportasse, irmão, Deus já teria agido. E talvez Ele está agindo, não agindo. Talvez Ele está forjando o seu coração, forjando o seu caráter, permitindo que você passe até você ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um cristão mais parecido com Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está te fazendo parecido com o Filho dele. Ele está te fazendo parecido com Cristo. Então você vai ter que passar por traição, por negação. Cristo passou, né? Você quer ser parecido com Jesus, mas você não quer o caminho do Gólgota. Você quer ser parecido com Jesus, mas não quer ser cuspido, negado, traído. Você quer ser parecido com Jesus, mas não quer ser crucificado. Você quer ser parecido com Jesus, mas não quer a coroa de espinhos. Você quer ser parecido com Jesus, mas não quer ser rejeitado em Nazaré, na sua casa, pelos seus. Como é que vai ser parecido com Jesus? Ah, não, eu quero ser parecido com Jesus quando Ele faz milagre. Quando Ele ressuscita. Quando Ele sobe aos céus com o corpo glorificado. Irmão, isso é uma parte. Isso é uma parte. Mas a outra parte também. A outra parte também é realidade. Davi está dizendo, desesperadamente eu preciso do Senhor. E eu posso imaginar Deus dizendo, calma, Davi, você ainda suporta. Calma, Davi, quando suas forças acabarem, aí eu acho. Você é fraco, mas Deus é forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Quanto mais dor, irmão, quanto mais fraqueza, mais Deus está trabalhando, mais Deus está agindo. 16, Davi pede um motivo de alegria. Lembra do versículo 3? No versículo 3, ele tem um cântico novo. No 16, ele pede um cântico novo de novo. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Davi está dizendo, me dá motivo para cantar de novo, Senhor. Lá no passado, o Senhor me livrou e eu cantei. Agora eu estou com uma luta de novo. Te pedi a partir do versículo 11. Agora no 16 eu peço ao Senhor mais um cântico, mais uma canção, mais um motivo de louvor. Irmãos, peça a Deus. Peça a Deus um cântico novo. Peça a Deus para te livrar dessa situação, para que você o louve. Peça a Deus para te tirar dessa situação, para que o nome dele seja engrandecido. Peça a Deus para você cantar novamente um cântico novo. Transforma a minha vida, Senhor. Muda a minha casa, muda a minha família, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o meu namorado, muda o meu filho, muda, Senhor. Para quê? Para eu te louvar. Para eu te exaltar. Para que a minha vida seja um testemunho. Agora no 17, a conclusão óbvia, que Davi chegou e que você tem que chegar. Eu sou pobre e necessitado. Pobre e necessitado. Eu já precisei de Deus lá no passado, preciso de Deus agora. Eu não consigo resolver sozinho. Eu sou pobre e necessitado. Eu necessito de Deus. Eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Eu sou pobre e necessitado. Se o versículo 17 acabasse aí, não teria esperança. Mas a continuação. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Irmão, não tem problema ser pobre e nem necessitado.
Claro que aqui é espiritualmente falando o que eu estou dizendo. Pobre de espírito, humilde de espírito. Eu sou pobre e necessitado, não tem problema não. Se esse porém tiver na sua vida, está tudo resolvido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Acabou seus problemas. Seus problemas estão resolvidos. Eu sou pobre e necessitado. Acabou aí? Não. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de você, irmão. Você pode olhar para trás e pode perceber quantas coisas fizera Deus por nosso intermédio. Você pode olhar para trás e lembrar de todas as soluções de Deus para a sua vida. Você pode olhar para trás e lembrar de onde Deus te tirou. Você pode fazer esse exercício. Se você pode fazer esse exercício no passado, você pode fazer no presente. Se Deus te livrou no passado, Deus pode te livrar no presente. Qual é a solução para o seu problema de agora? Espere confiantemente no Senhor. Repetindo, espere confiantemente pelo Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Deus, por Davi e por este salmo. Deus, assim como Davi, nós podemos nessa manhã agradecer por tudo que o Senhor já fez. Assim como Davi, nós podemos reconhecer todo o seu favor para conosco. Mas pedimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós de novo. Quantos irmãos aqui sofrem, Deus? Quantos irmãos aqui passam por dificuldades e dores que nem eu, nem ninguém pode imaginar. Mas nós sabemos que o Senhor cuida. Nós não somos guiados pela nossa vista, nós andamos pela fé. Nós andamos pela fé. Então eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor acalme os corações aqui presentes. Eu peço ao Senhor que o Senhor descanse os corações aqui presentes. Que eles não desistam em momento algum de fazer a obra, de buscar o Senhor, de orar, de ler a palavra. Não, Senhor. Que eles não desistam, Deus, de ser igreja. Que eles não desistam da família. Que eles não desistam dos filhos. Que eles não desistam dos maridos, das esposas. Que eles não desistam de andar uma vida em santidade. Mas que eles possam prosseguir, Deus, e continuar. Prosseguir e continuar até a segunda e gloriosa vinda de Cristo. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.